Olá, boa noite. Está começando mais um Passando a Limpo Mulheres nessa sexta-feira. Um pouco diferente e especial, não é? As minhas convidadas, como vocês podem ver, a disposição total da minha sala está totalmente diferente. Exatamente para respeitar algumas exigências, né? Para a gente poder fazer o nosso programa com tranquilidade, levar informação com responsabilidade para você, nosso querido telespectador, tá? Eu já vou começar recebendo, né, a Maritza, que está desde as 5 horas da tarde, né, Maritza? Desde as 5 horas da tarde, né, minha amiga? Informando a população desse episódio triste que nós estamos vivendo, mas que a gente pode conter com medidas simples como o distanciamento social, lavar as mãos, entre outras dicas. Isso mesmo, Michele. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando Passando a Limpo Mulheres. Realmente, eu estou aqui desde as 5 com o Ricardo Martins, atualizando todas as informações com relação ao coronavírus aqui em Mato Grosso. E agora a gente segue também aqui no Passando a Limpo Mulheres. Exatamente. Bom, já vou chamar, nós vamos, ao decorrer do programa, fazer um giro, vamos falar com a Fabrícia Vieiro, lá de Sinop, com o Ed Mota, lá de Nova Mutum, com o José Arimatea, lá de Sorriso, para saber mais informações e quais são as medidas que estão sendo tomadas e como é que está a situação no momento lá. Também vamos falar com o repórter Rafael Souza, do Repórter MT, ele que vai via Facebook, um link, falar com a gente, também colocar as últimas notícias, informações com relação ao coronavírus aqui em Cuiabá e no Mato Grosso. Eu já vou receber aqui a Cláudia Cordeiro, ela que é empresária, que é a nossa mediadora permanente aqui. Nem chega perto, nem vamos nos cumprimentar. Amiga, obrigada pela presença, obrigada pela coragem de vir aqui, tá? E fazer o nosso programa hoje, né? Também vou chamar a infectologista, né? A nossa infectologista Thalita Arruda, ela que também veio somar aqui na nossa equipe. Muito obrigada, pode se sentar ali. Maritza, nós vamos fazer primeiro algum balanço. Você quer falar alguma novidade para a gente com relação aos casos, para a gente começar? Ou a gente já vai direto para o primeiro, direto da redação, enquanto já estabelecemos contato com a Fabrícia, lá de Sinop? Por enquanto, Michele, ainda aqui em Mato Grosso, só há um caso mesmo confirmado de coronavírus, e esse caso é aqui em Cuiabá. O paciente ele já está sendo cuidado, né? Não há grandes riscos. Ele ia receber alta, eu acho que já recebeu, podemos ver essa informação. Agora nós temos informações com relação aos decretos, tanto do governo do estado quanto da prefeitura, que eu vou trazendo aí para a gente no decorrer da nossa programação. Exatamente. Eu vou direto agora, sem delongas, para o nosso primeiro direto da redação, que são as novas medidas do governo em relação ao coronavírus, para a gente já debater aqui na nossa sala. Por favor, se estiver no ponto, põe no play. Michele, o governo do estado decretou novas medidas para a prevenção e combate ao avanço do coronavírus em Mato Grosso, que tem relação direta com a população. Entre elas, o fechamento dos parques públicos e privados. Também a proibição de qualquer forma de aglomeração de pessoas em eventos públicos e privados, inclusive em feiras, igrejas, reuniões em praças, ginásios, academias e festas. Fica autorizado o funcionamento das atividades privadas que possam ser exercidas com respeito ao distanciamento no mínimo de 1,5 metro entre as pessoas e seguirem as demais normas sanitárias de prevenção à disseminação ao coronavírus. Os postos de combustíveis só poderão funcionar de segunda a sábado, das 7 da manhã às 8 da noite. Os bares, restaurantes e similares deverão ter lotação máxima de 50% da capacidade, atendendo também o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. O transporte público coletivo municipal e metropolitano somente poderá funcionar com os passageiros sentados, ou seja, nada de passageiro em pé e nem aglomeração lá dentro. Fica proibido o transporte coletivo intermunicipal,
Já nos transportes por táxi e motorista de aplicativo, fica proibida a utilização do banco dianteiro, o que significa sem passageiro no banco da frente, somente no banco de trás. A parte interna do veículo deve ser submetida à asepsia após a finalização de cada corrida. A Polícia Civil, Militar, Bombeiros e Defesa Civil deverão apoiar os órgãos sanitários e PROCON para a aplicação das medidas. O descumprimento destas normas pode aplicar em penalidades administrativas, inclusive interdição dos estabelecimentos. Michele, é com você. Então, já estamos aqui, né, de volta. Thalita, diante dessa situação, essas medidas são de extrema necessidade. Qual que é a sua opinião? Após a confirmação. Calma, não tem problema. Pode continuar. Acontece, gente. Está todo mundo muito nervoso. O coronavírus está tomando conta. Estou rindo de nervoso, na verdade. Vamos trocar de microfone. Agora está tudo ok? Está tudo ok. Sem dúvida, essas medidas realmente elas precisavam ser tomadas e, como você disse, né, nós somos tomadas pelo nervosismo, né? Quando nós poderíamos imaginar que nós precisaríamos ter um decreto para que ficássemos em distância. É algo inimaginável, né? Essa semana eu estive aqui com o Onofre Ribeiro, ele trouxe, né, a visão dele que desde a Segunda Guerra Mundial ele não tinha visto um movimento como esse. Então, realmente são medidas que precisam ser tomadas. Por exemplo, o caso de ter 1 metro de distância, 1,5 metro, é porque as gotículas, quando eu falo, sabe aquele guspizinho que incomoda? É isso que é gotícula, aquilo que encosta na gente. Certo? Então, esse 1,5 metro de distância é justamente para isso. E o que acontece? Então, suponhamos que eu esteja infectada. Você está protegida. Então, peraí, os ônibus, se a gente consegue ficar todo mundo sentado, então não obedece a regra, porque a gente fica um do lado do outro. Já não tem esse 1,5 metro. Já temos que repensar essa medida, né? Exatamente. Michele, pode sem falar. querer interromper, mas entre o decreto, isso foi o decreto do governo, quando eu fiz, ainda não havia saído da prefeitura. Aqui em Cuiabá, inclusive, a partir de segunda-feira, os ônibus vão estar suspensos. Não vai ter transporte coletivo aqui em Cuiabá. Não vai ter o funcionamento de 23 agora de março a 5 de abril. Tá certo, já é uma hora, assim, não querendo comemorar, mas é uma medida que é extremamente necessária. E não adianta reparar uma coisa. Não adianta cobrir um né? santo e descobre o outro, né? A gente tem que tomar medidas sérias. Se é distanciamento, é distanciamento. Não adianta, a gente viu flagrantes com relação a aglomerações, onde, infelizmente, esse vírus se propaga, né? Pode falar. Eu queria entender. Sim. Então, vocês, pelo distanciamento, estão protegidas. Mesmo sem máscara? Mesmo sem máscara. Por quê? Porque, olha só, as gotículas vão cair aqui, vão cair aqui. Por isso também a importância de higienizar o ambiente. As superfícies, né? E os instrumentos, certo? Então, vejam bem, se vocês estiverem de máscara, qual vai ser a diferença? Entendem isso? Agora, o fato é, se eu estiver de máscara, todos vocês estão protegidos, porque a gotícula não cai aqui na máscara. Entenderam? Você é infectada. E de máscara, então a gente está tranquila. Mas e aí, tem a ver com a distância? Nós... Tranquilo. Só um minutinho. O que aconteceu? Não está funcionando? Está sem áudio. Então, tudo que ela falou... Cadê um outro microfone? Então, vai arrumar um outro microfone enquanto... a gente... Vamos enquanto ela Pode nem emprestar o microfone. Não podemos emprestar microfone, para vocês verem. Estou achando super estranho, olha a distância, né? É tão difícil, né, Cláudia, a gente... Porque o brasileiro... Eu sou mexicana, mas
me sinto de alma e coração brasileiro. E o mexicano e o brasileiro são parecidos nisso. Somos muito calorosos, somos muito de toque, a gente conversa. Eu tenho que a gente aprende a se policiar e o medo cerceia a gente, né? De encostar na pessoa, de ser mais enérgica, enfim. Mas você estava dizendo com relação à máscara. Isso é muito importante para a gente deixar claro. É uma dúvida muito frequente. Muito frequente. Eu, por exemplo, nós aqui na TV, por trabalharmos em ambientes fechados, embora a gente tenha aberto, você viu que a gente abriu a porta do estúdio, depois a gente mostra para os nossos telespectadores, ali a gente abriu o estúdio, graças a Deus está um clima ameno, né, Thalita? Então a gente pode fazer isso, a gente abriu a porta do estúdio para o vento correr tranquilamente, não ficar confinado aqui dentro, né? Mas vamos lá, a máscara ela só serve para proteger a gente do infectado. Exatamente. Então, quem não está infectado, na teoria, não precisaria usar. Quando eu cheguei, ela estava de máscara. Aí eu olhei para ela. A máscara está aqui, eu não sou hipócrita, não. Aí ela já brigou comigo porque eu estava sem. Eu falei, não precisa. Vamos lá, então, vamos esclarecer eu tinha escutado a sua entrevista essa semana e eu falei, não precisa. Ela falou, acho que precisa. Brigou comigo. Eu ponho mesmo. Falei, eu vou perguntar para ela. Vamos lá, vamos esclarecer. Então, qual é a forma de contágio? Suponhamos, então, que eu esteja infectada e essas são as gotículas, certo? Então, as gotículas, se eu estou de máscara, elas não vão chegar até você. A vocês não e a vai superfície. chegar. Então, se eu e você estiver sem máscara, você está infectada, não vai chegar em mim, certo? Mas acontece o seguinte, tem uma grande parcela, aí eu tenho que ser a pessoa que contradiz vocês, porque assim, tem muitas pessoas que não têm sintomas. Então, a máscara previne a gente das pessoas assintomáticas, que são uma grande maioria também, não é verdade isso? Agora eu vou esclarecer uma coisa para você, que eu acho que agora vai ficar claro. Então, o que acontece? Esse entendimento, nós pensamos que a infecção vem pelo, né? E a infecção, na verdade, imagine que eu esteja sem máscara, né? Eu não estou infectada, mas eu pego em uma superfície. Eu pego uma superfície, aí eu coço aqui, aí eu coloco a língua. Aí eu coço o olho. A contaminação é através das mucosas. E por isso o toque. Imagine, então, que vocês todas estejam de máscara, mas eu não, que estou contaminada. E eu não tenho essa distância de 1,5 m. Então, a minha gotícula vai encostar na sua roupa e você está de máscara, mas você vai coçar aqui e depois vai coçar o olho, coçar a boca, entende? Entendeu, Michele? Entendi. Agora ficou claro? Ficou claríssimo. A paranoia agora aumentou. Aumentou, eu ia falar isso. Agora, o cuidado vai ter que... Né? Então, vamos... Michele, fala, deixa eu só fazer uma pergunta que eu recebi aqui no WhatsApp, no 981113636. Foi diretamente para a doutora. É a Jusilene, do CPA4. A dúvida dela é a seguinte, doutora. Eu tenho pneumonia, rinite alérgica. Eu tenho pneumonia e rinite alérgica, doutora. Eu entro no grupo de prioridade, no grupo de risco? Não, a rinite ela é uma doença que não caracteriza uma doença crônica, é uma comorbidade grave. Então, não entra. E pneumonia é um evento que nós podemos ter e ser curados, certo? Isso não faz... da pessoa imunossuprimida por conta disso. Ela não entra no grupo de risco. Então, tá aí, Jusilene, respondida a sua pergunta, viu? E vocês podem encaminhar as dúvidas no 981113636. Como é difícil falar esse número, né? E aí tem outro também, porque eu estou aqui com 2 WhatsApps. Acho chique. Tá? O outro Eu pedi para o Kaique encaminhar o número do Ricardo, do WhatsApp do Ricardo, por gentileza, para que eu também fale, porque eu estou com 2. Eu estou com o tablet 3636 e do Ricardo conectado aqui no PC. Assim que ele encaminhar, eu falo o outro número, Mas, tá? Para quem está em casa, é 981113636. Você manda sua pergunta, sua dúvida, enfim, aquilo que está te incomodando agora para tirar e não deixar a paranoia tomar conta. Eu sei que é muito difícil, doutora. É muito difícil, porque a gente tem pais, filhos, pessoas que têm diabetes, hipertensão, enfim, problemas circulatórios, várias pessoas que estão em fator de risco, que podem chegar fatalmente a óbito
se pegarem o coronavírus. Então, assim, todo cuidado é necessário, mas eu acho que é muito importante. Hoje, eu vindo para cá, eu fiquei tão triste, gente, as pessoas ainda na rua. Como é que é isso? Como é que as pessoas não se tocam? Não caiu a solidariedade nesse momento é ficar em casa. Eu vou usar os dois. Ficar em casa significa caçar o que fazer dentro de casa. Sabe aquele quartinho que está uma bagunça, que não tem pé nem cabeça? Vai lá, entra e arruma tudo. Sabe aquele armário? A mesma coisa. Vai ver que roupas você vai doar, se você tem um monte de roupa. Vai ver os sapatos que não estão bom. Eu já vi um que o meu já está rasgando aqui. Mas assim, sabe, a gente tem que caçar o que fazer. Porque senão isso vai ficar incontrolável. Eu posso compartilhar um sentimento. As pessoas estão em algumas está caindo a ficha e em outras está batendo desespero. Tá? E assim, o desespero de ser empresário e imaginar, e aí? E as contas vão chegar. E o que eu faço, né? Então, assim, não vem o emocional, vem a razão total nessa hora. É isso que eu vejo. Eu vi muita resistência essa semana. Com relação a isso. Muita. Gente, mas as minhas contas vão começar a chegar. Tudo bem. Depois a gente vê como que você vai parcelar isso, como que você vai resolver isso no momento agora. Esse entendimento a gente já teve, entendeu? Sim. Mas o número é muito alto de quem não tem esse entendimento. Eu vejo, as ruas estão lotadas de pessoas, eu escutei. Os supermercados. Essa é uma outra coisa. Faça uma compra consciente. Não vá lá e leve, sabe, 50 é preciso o seu mercado determinar que você só vai levar 2 quilos de arroz para casa. É preciso, porque tem pessoas sem noção. Nós vimos isso durante a programação da TV Cidade Verde, inúmeros vídeos vendo pessoas extremamente histéricas, quer dizer, tumultuando, fazendo aglomerações e, além do mais, não tendo consideração com aquele que, de repente, não tem condição, que vai precisar. E outra, se você sai, leva 50, você pega, você está entendendo? O que adianta? Exatamente. Sabe, tem que ter consciência, fazer compras conscientes e, mais do que tudo, gente, ficar em casa. Ficar em casa. Eu não canso de repetir isso e não vou cansar. Nós precisamos estar aqui. Você não. Você sabe das suas prioridades, da sua família. Você não precisa. Exatamente. O trabalho de vocês ele é fundamental, porque nesse momento a informação ela precisa chegar correta e com responsabilidade. Exatamente. Né? E isso vai fazer a pessoa conscientizar e trazer isso. Por exemplo, essa medida ela é importante porque 75% dos casos são assintomáticos. Pois é isso que eu estou falando. 75%. É muito alta a porcentagem que não apresenta febre, tosse. Aliás, vamos falar sobre isso, porque para quem está em casa não é uma gripe comum. Você tem se confundem os sintomas, mas tem algumas coisas, quando ela aflora, quais são? É a febre alta, a dor de garganta? Isso. Os principais sintomas são a febre e tosse seca, predominantemente esses 2 sintomas. Mas podemos ter aquela síndrome, né? Que são vários sinais e sintomas. Então, a pessoa pode ter ainda dor de garganta, a pessoa pode ter uma coriza, pode ter mialgia, certo? O que é mialgia? Desculpa. Perdão, mialgia é dor no corpo. Sabe quando você pega aquela gripe? Parece que passou um caminhão por cima de você. Exatamente. Tá. O coronavírus, ele predominantemente, são esses sintomas respiratórios. Ele não é como aquela gripe que derruba muito a gente. Certo? Essa é a grande maioria dos casos, 80%. Cerca de 80%. Então, a maioria vai evoluir assim. O fato que nos assusta é que falava-se que a taxa de mortalidade era em torno de 3,5%. Nós temos dados aqui, eu acabei de avaliar. Aumentou. A curva ela está subindo, tá? Então a mortalidade ela está ficando próxima dos 10%. Eu estou falando de quase 300 mil pessoas acometidas no mundo e mais de 11 mil mortes. Por isso que eu falo, eu acredito que as pessoas elas não estejam vendo as informações. Eu estou falando da Itália com mais de 3 mil mortos, de 15 caminhões cheios de caixões, né? Sendo cremados porque não tem mais lugar para enterrar, acabou. E as pessoas são enterradas sem ninguém. Porque não dá para sair. Como que você vai velar 3 mil pessoas? Não existe uma estrutura para isso.
Então, é evidente que nós estamos em período de guerra, de emergência, então a cada 24 horas as informações mudam. Por isso, a informação ela é muito importante. Não dá para ser necessária. Por isso, novamente, o problema é o contágio. Esse vírus, a diferença de outros, ele tem uma rapidez muito grande do contágio, né? Exatamente. Então, quanto mais, ele é muito rápido e muito fácil de você pegar. Então, fique em casa. Você corta essa corrente se você fica em casa. Mas tem gente que não está entendendo. Nós estamos com a porta aberta, não tem jeito. Tem gente que não está entendendo ainda por que tem que ficar em casa. Exatamente. Mas eu não estou doente. Isso. Não é? Isso. Então, o que acontece? Por que essa orientação, gente? O vírus ele está no mundo inteiro. Isso é fato. Isso é fato. E 75% das pessoas são assintomáticas. E o que acontece agora? Vocês já viram, assim, 2 dias antes de chegar um friozinho, a criançada começa a escorrer o nariz, né? Então, nós temos outros vírus chegando. E na época de epidemia, não tem como a gente diferenciar. A gente vai suspeitar que todo mundo possa estar realmente infectado. Então, não dá para sair, porque a gente não sabe realmente se você está infectado ou não. E a principal medida é o quê? Que essa curva não seja tão acentuada. Exatamente, né? Para que a gente diminua a taxa de transmissão, porque o sistema de saúde ele pode não dar conta de atender todo mundo. Eu adorei, ele pode não dar conta. Ele não vai dar conta. Não Você vai. está sendo bem otimista, né? Muito otimista. Assim, não vai dar conta. Gente, isso é sério. Isso é sério. Não vai dar conta. Nós vamos ver pessoas morrerem por falta de assistência, por falta de leito, por falta de respirador, por falta de responsabilidade. Você fique em casa. Não é? Antes de chegar, você falou aí, acho que a ordem inverte, né? Responsabilidade primeiro. Primeiro civilidade depois e responsabilidade. Assim, a gente tem que saber que isso é de responsabilidade social, mas de ação individual. Exatamente, né? Isso é importante, ação individual. Sabe, ação individual você pode fazer a diferença ficando em casa, sem transmitir, sem propagar o contágio e levar a pessoas morrerem, muitas pessoas que não vão ter condição, que não vai ter, infelizmente já temos, né? O secretário propriamente disse de saúde que dias piores virão. Imagina a catástrofe, né? Hoje, quantas pessoas morreram na Itália hoje? Foi mais de 600? Em um dia? Mais de 600 pessoas. Quer dizer, gente, aonde, quando, em que momento você pensa que isso aqui não é sério? Tira isso da sua cabeça, reprograme-se, pense nos mais velhos, pense nos seus filhos. Isso acomete a todos. A todos, a todos. É nossa responsabilidade não sair de casa, não propagar. Sabe, se você não precisa sair, fique em casa. Quarentena não é descer para o play, ir para a piscina, fazer reunião. Continuar fazendo as festinhas. Sabe, né? Essa semana, infelizmente, o mundo pegando fogo. Eu vendo digital influencer justificando na quarentena. Eu fui andar no parque. Não vai andar no parque. Está nervosa, vai levar um livro. Vai assistir um filme. Quantas universidades, quantos... eu acho que... quais... não sei agora de cabeça. Quantos órgãos, quantas empresas disponibilizaram cursos gratuitos para você fazer de casa? Gente, veja a dimensão disso. Veja a dimensão, a necessidade. As pessoas estão... O mundo está preocupado. Nós temos que estar preocupados também. Nós não podemos ser irresponsáveis. Digital influencer, também já foi determinado, uma medida no decreto, o fechamento de parques públicos e privados. Também estão agora para serem fechados. Então, não vai mais haver o parque caso a pessoa quiser desestressar e for passear no parque, porque também... Vai ter que aprender a meditar, vai ter que aprender a acender um incenso e fazer
sei, Agora, cara. uma coisa curiosa, que o WhatsApp aqui, eu não estou conseguindo acompanhar na dimensão das dúvidas das pessoas, que inclusive são várias. Mas para a doutora, coisas simples, pequenas coisas simples, como a pessoa perguntou, eu sou fumante, eu sou grupo de risco? Vamos tirar essas dúvidas, né? Eu acho importante. Eu tenho rinite crônica, sou grupo de risco? Rinite, então, não. assim, é uma pergunta atrás da outra. Mas que o fumante né? Não, o fumante ele tem uma característica que, se ele fuma durante muito tempo, ele pode ter uma doença que se chama DPOC, doença que pulmonar é de efizema, obstrutiva. né? Isso, É efizema pulmonar. Isso. Então, esses pacientes, sim, porque já têm um pulmão doente. Só o fato de ser fumante, não. Tá. Isso não quer dizer que você vai sair comprando 50 mil carteiras e ficar fumando. Ele Não vai dar desenvolveu, tempo. né? Ele desenvolveu, né? pelo hábito de fumar. Exatamente. Engraçado, quando fala rinite, meu nariz já coça. Gente, tá certo a Fabrícia? Tá ok? Ela tá via telefone de Sinop. Fabrícia, tudo bem? Como estamos por aí? Muito boa Ela noite, tá no telefone? Michele. Muito obrigada pela oportunidade Ok. de falar direto aqui de Sinop. Boa noite a quem nos acompanha nesse exato momento em todo o estado. Como você disse anteriormente, toda a população aí em alerta, né? Eu já trago informações atualizadas do secretário municipal de saúde de que 2 casos suspeitos estão sendo investigados em Sinop, Michele. Teve uma paciente de 37 anos, os 2 casos estão sendo acompanhados diariamente, estão isolados aí nas casas, né, nas casas deles. Então, seria uma mulher de 37 anos que veio recentemente dos Estados Unidos e, quando chegou em Sinop, apresentou alguns dos sintomas do coronavírus, como febre, coriza, enfim. E já fez o exame, foi encaminhado ao LACEN de Mato Grosso no dia 16, na segunda-feira, e o resultado da confirmação mesmo deva chegar entre amanhã e segunda-feira. O outro paciente é um rapaz de 25 anos que também estava fora do país e chegou aí agora essa semana, quarta e quinta-feira, em Sinop, apresentando os sintomas. Os 2 pacientes estão sendo acompanhados, como eu disse, e o caso deles é considerado leve, mas precisa, então, do resultado dos exames para ser feita a confirmação. 2 casos sendo investigados em Sinop, Michele. E por conta disso, a recomendação total é que a população fique realmente em casa, aproveite o final de semana e se isole mesmo. Foi tomado algumas atitudes por parte do comércio, escolas estaduais, municipais, particulares, faculdades, já pararam as atividades. A partir de segunda-feira também não funciona mais. E existe a expectativa para que o comércio também, alguns estabelecimentos, se não todos, comecem a fechar as portas a partir de segunda-feira. Não foi determinado isso ainda, mas existe a preocupação aí do comércio, de uma forma geral, para não ter esse aglomerado de pessoas mais... De casos, né, Fabrícia? No ambiente. Exatamente. Olha, muito obrigada, Fabrícia. Infelizmente, com uma notícia não tão boa, né? De 2 casos suspeitos aí de Sinop. Vamos aguardar mais informações. Muito obrigada, Fabrícia. Pois é, assim, cada vez mais a gente vai ver essas suspeitas, infelizmente confirmações e, infelizmente, mortes também com relação ao coronavírus. Como vocês podem ver, como vocês podem ouvir, como vocês podem se conscientizar. Não saia de casa. Que seja espontâneo, que não tenha que ser como na Argentina, como nos outros lugares, que teve que ser decreto, que teve que ser lei, que a partir da meia-noite toque de recolher, não sai da casa, quarentena, é sério. O que precisa acontecer? Precisa morrer seu pai, o seu avô, o seu filho, o seu vizinho? Quem que precisa morrer para você sacar que o negócio é sério? Que a coisa é séria? Que a sua responsabilidade individual afeta o coletivo?
que as suas atitudes fazem a diferença nessa luta que a gente está travando com uma guerra, com algo invisível. Exatamente. Com algo invisível, a gente não consegue ver. A gente pode se prevenir, sim, com o distanciamento social. A outra coisa, não tem álcool gel, sabão, meu povo. Toma banho 5.000 vezes por dia. Graças a Deus, o brasileiro é um dos mais higiênicos. É o que mais toma banho. Uma coisa, Maritza estava falando no programa do Ricardo sobre as pessoas consumindo, comprando álcool em gel, né, Maritza? E assim, gente, mas o brasileiro, ele tem um problema que ele só vê eu não queria falar, né? Existe um certo egoísmo total, dentro de cada um. Né? Tipo, primeiro, já aumentou, triplicou o valor do álcool e outros que estão consumindo, só existe ele no mundo. 5, 10 vidros, enquanto pessoas que não têm nenhum tipo de álcool em casa estão buscando desesperadamente e não estão encontrando. Ou então não está podendo pagar porque já está num preço absurdo. Porque já está caro. Tinha lugar que estava vendendo a R$75. Em outros lugares, se está doando álcool em gel, por que a gente tem que fazer disso uma oportunidade agressiva? A Zara, que é uma empresa espanhola, está fazendo máscaras para os doentes, para os hospitais. Quer dizer, existem fábricas que estão fabricando álcool gel para poder doar para os hospitais que não têm álcool gel e que precisam tratar, que precisam desse álcool gel para agilizar o seu atendimento, a sua asepsia. Né? Michele, isso é muito interessante, né? A questão das boas ações também, né? que surgem. Um dos estados, eu não vou me recordar qual que é a usina de álcool. Eles estavam fazendo álcool gel. Eles doaram a entre-safra deles, que era para ficar guardada. Eles transformaram em álcool a 70 e doaram para algumas instituições para produzir, para abastecer, né, e transformar em álcool gel. No Hospital do Câncer, onde eu sou médica do controle de infecção, as pessoas são criativas. Elas, doutora, eu posso produzir máscara? Eu vi circulando eu vi com também, guardanapo, achei né? Muito bacana. Funciona. São atitudes. Olha só, existe um déficit existe uma escassez de máscara no mercado, isso é fato, é evidente. Então, tecnicamente não se recomenda, mas nós temos que prever uma situação de guerra. Mas, doutora, uma questão. Qual é a diferença? Ela tem algum produto específico? Vamos esclarecer isso. Ela tem algum produto específico diferente do guardanapo? Porque eu vi, ficou muito bem feito. Muito fofa. Vou ver se eu acho ficou muito aqui bem a foto. feito. Tem alguma diferença? É que o guardanapo, ele é um papel. Então, a umidade pode desgastar aquilo ali. Aí não passa, né? No caso, as Isso, gotículas. a gotícula. Exatamente. Ela retém. Aqui, ó, eu vou mandar as coisas. Tricoline com forro de entretela, super Eu bonitas. mandei para minha mãe, aí ela, na hora, respondeu assim, você está louca? Isso não funciona. Realmente não funciona. Essa máscara, no caso, essa branca que a Michele usou, eu ouvi dizer que ela não é também apropriada. Muitas pessoas estão utilizando ela, esse modelo dessa branca. Essa aqui, ó, doutora, que eu estava usando, tá com maquiagem. São duas situações. Essa é o que nós chamamos de máscara cirúrgica, certo? Ela é uma máscara para quem está infectado, certo? Para não deixar a gotícula sair da boca, certo? Essa daí protege. Essa aqui é o quê? Protege. Ela previne de que a pessoa contaminada contamine. Passar, não é exatamente. Isso? Tá. Aquela outra, que é aquela azulzinha, chama N95 ou PFF2. Para quem que é? São para os profissionais de saúde que vão entubar. Por quê? Eles estão próximo da via aérea. Certo? Então, pode sair partículas naquele momento que realmente pode vir por aspiração. Tem muita gente usando, né, essa azul? Né? E aí, a hora que faltar para nós, para os profissionais de saúde, nós não vamos ter. Você vai colher algum exame, muitos dos pacientes vão evoluir com insuficiência respiratória e vão precisar ser entubados. E essa resposta você não deu. Essa serve, não serve? Não, essa serve para a população geral que está com suspeita. Certo? Para não transmitir para o ambiente, para as outras pessoas. Ficou claro isso? Que isso é uma para os dúvida profissionais de saúde. Bem comum. Eu tenho uma pergunta aqui para a doutora, que é com relação a Mari. Mari, lá do Morada do Parque, ela está completamente desesperada porque ela tem 86 anos. O pai tem 86 anos, ele tem pressão alta,
diabetes e tem problema no coração. E ela gostaria de saber se ela e os irmãos, porque ela e os irmãos, eles revezam para cuidar do pai. Então, o que ela deve fazer? Deixar ele em só lugar ou ela pode continuar revezando, né, de uma casa para outra? Então, ela pede, me ajuda, estou muito preocupada com ele. Entendi. O senhor vai para uma casa e para outra. Casas. Reveza entre os irmãos para cuidar. Então, ele vai de casa em casa entre os irmãos, deve, né? Vai voltando. Não. Os idosos, preferencialmente, né? Primordialmente, os idosos realmente não devem ficar deambulando. Lugar, né? Exatamente. Ficar em um Isso lugar... significa, gente, ficar em casa. Explica pra gente uma outra dúvida, que as crianças são vetores de transmissão. O que quer dizer isso? Na verdade, é que as crianças têm sintomas muito brandos. Sintomas leves. E de maneira geral, criança vive, né, escorrendo o nariz, encatarrado, e para a gente é normal. E muitos deles são assintomáticos. E as crianças, nós temos muita dificuldade de ter aquele controle de higiene, porque eles levam a mão direto na boca, eles vão tocar numa superfície, tem os brinquedos, tem várias situações. Então, é uma situação que não conseguimos controlar. Então, realmente, eles... ser esses vetores é mais fácil deles propagarem. Exatamente. Por isso, foi Evitar o decretado contato. que não evitar o contato. Por isso que, por exemplo, os avós não podem cuidar das crianças nesse momento, que é uma coisa que está deixando todo mundo maluco, né? Porque as mães precisam trabalhar, não funciona mais as creches, não vão funcionar mais as escolas, nada disso. Quer dizer, você não tem onde deixar, haja criatividade e jogo de cintura, né? Sem falar no emocional, né? Que eu tenho visto muitos avós, eu tinha comentado, muitos avós assim, tristes. Eles não estão entendendo ainda, né? Assim, por que isso? É exagero, eu quero ver meu neto, eu quero estar com meu neto, e os netos também. Então, assim, já tá vendo, eu já vi manifestação assim, de famílias que estão com problemas já... Não posso dizer depressivo, mas... Sim, mas é um início. Aliás, isso é uma outra preocupação aqui. A quarentena, que na verdade é uma quinzena, né? Esse vírus é de 15 dias. A quarentena era por causa da gripe espanhola, né? Que surgiu. Foi isso, doutora? Olha, você trouxe uma informação nova para mim. Não, eu vi num dos jornais, enfim, na pesquisa que eu fiz, que a quarentena veio de lá. Eu não vou saber te dizer. Então, mas que agora, na verdade, a quarentena é os 15 dias que a gente vai ficar nesse momento, que podem ser estendidos, que podem ser revogados. Quer dizer que, na verdade, a gente 15 vai ser considerado 15 dias da incubação, né? Da cura, sei lá. Isso, na verdade, é o período que a gente pode ter a cura e não transmite mais a doença. E vejam bem, essas medidas que foram tomadas, que foram fundamentais para que a transmissão diminua, foram as medidas não farmacológicas. A quarentena, evidentemente, talvez nós precisemos. Talvez, por exemplo, como na Califórnia, 40 milhões de habitantes. É 40 milhões de habitantes dentro de casa. Então, isso pode ser que medidas sejam necessárias ser tomadas daqui a um tempo. E emergência é a cada 48 horas, 72 horas, novas informações surgem. Gente, falando na Califórnia, tem mais alguma dúvida aí, Maritza, que a gente possa esclarecer? Olha, tenho várias. Inclusive, uma dúvida aqui com relação a crianças, que idosos e crianças fazem parte do grupo de risco? Crianças não. Crianças não, são idosos e doenças crônicas. Entendi. No caso, a moça, ela manda boa noite e ela comenta que a filha teve uma alergia na semana passada, depois garganta inflamada, febre, e ela só queria saber se isso deixa ela no grupo de risco. A gente percebe que as dúvidas, elas são simples, mas é a preocupação que vai tomando conta de cada pessoa. Perdão, Marícia, né? Pode repetir para mim? Você pode repetir o quadro da criança? É isso? Ela teve alergia na semana passada. Depois da alergia, a garganta inflamou e ficou com febre. Inclusive, ontem ela estava com febre. Se ela ficou no grupo de risco? Não, por esse motivo não. Por esse motivo não, né? É importante, então, a gente esclarecer que o grupo de risco é idosos... Deixa eu fazer uma correção, tá? São idosos e gestantes. E gestantes. Isso. Isso. É que eu confundi com... Porque, geralmente, as crianças entram em outros grupos de risco. São idosos e gestantes. E lactantes, todas aquelas, né? que estejam, por exemplo, que sejam hipertensos, que sejam diabéticos. Esses não.
Os Não são hipertensos agravantes? diabéticos ainda não entraram. Não entra em risco? Ainda não entraram. Pode ser que entre, mas nesse E momento... o que mudaria Qual que é para a entrar? diferença? Não entendi essa diferença. É porque é o seguinte, o fato de você ser hipertenso, você não está mais suscetível. Não é uma doença que acomete mais os hipertensos. Mas se você for efetivamente. hipertenso e tiver o corona, você pode desenvolver coisas mais severas, sintomas mais severos, ou isso não procede? A hipertensão, por si... Não. Cardiopatas também não? Cardiopatas, sim, tendem a evoluir. E o diabético? E vejam bem, o fato de ter doença crônica não se restringe ao coronavírus. É qualquer doença, com qualquer comorbidade pode vir a evoluir. O fato veja bem, eu tenho hipertensos com 30 anos de idade. Eu tenho hipertensos jovens. Então, quando eu coloco uma regra, eu tenho que pensar. Então, o momento estratégico foi esses dois grupos e na minha opinião, é o que tem que ser feito no momento. Gente, nós vamos para um breve intervalo comercial. Eu sei que o pessoal lá em cima vai brigar com a gente. Já vai brigar, vai quebrar tudo pode brigar. aqui. Eu já passei por isso aí, mas o seguinte, é coisa rápida. Como a gente falou das gestantes, veio a pergunta lá da Rosângela de Pontes e Lacerda, que está acompanhando a gente. A dúvida dela é se a gestante, ela tem algum risco, como ela faz parte do grupo de risco, se há algum risco de acometer alguma coisa, né? A criança ter alguma malformação, algum problema. Que tipo de problema que a gestante vem a ter, ela ser nesse grupo de risco? Qual é a complicação, né? Olha, graças a Deus, não tem nenhum estudo ainda que comprove transmissão vertical, não tem o relato, pelo contrário. As gestantes, assim como as crianças, tendem a ter uma evolução benigna, graças a Deus, né? Bom, agora sim, com essa notícia boa, dentro de tantas coisas ruins, né? Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente volta com muito mais aqui no Passando a Limpo Mulheres Especial Coronavírus. Não saia daí. Estamos de volta com o Passando a Limpo Mulheres, numa edição especial. Falando do coronavírus, eu queria saber se o nosso switcher pode confirmar se o Ed Mota já está no ponto para entrar com a gente com novidades de Nova Mutum. Ainda não? Bom, a nossa produção vai estar entrando em contato, nós vamos conversar com ele também para falar as novidades de lá. Bom, não é demais dizer que precisamos nos cuidar, precisamos ter consciência. Muita responsabilidade. Você que está assistindo agora falando, isso aí é tudo balela, não é. É sério. É muito sério. Eu, conversando com a doutora, é muito sério, o contágio é altíssimo. Nós não temos... Quantas vezes a gente já ouviu, eu tenho certeza, que você sabe disso, que o nosso sistema de saúde é uma porcaria. É insuficiente. Com as normalidades e as coisas que acontecem normalmente. Imagine, então, uma situação como essa. Milhares e milhares, centenas e centenas de pessoas procurando. Essa é uma outra dúvida minha. Se você está sentindo, isso é uma outra coisa que também nos prejudica nas estatísticas, porque o que nós estamos falando? Você está se sentindo mal? Você só vai no hospital, no pronto-socorro, no PSF, onde você precisar ir, se você estiver com falta de ar ou se for alguma coisa muito severa, até para evitar o contágio, né, doutora? Exatamente, exatamente. Então, nós não temos como dimensionar ao certo quantas pessoas estão infectadas e quantos casos suspeitos existem na realidade. Para bom entendedor, não preciso dizer mais nada, né? Não é para entrar em pânico? Não, não é para entrar em pânico. É para tomar atitude. Qual que é a atitude? Ficar em casa, lavar as mãos e preservar os seus. Você só preserva os seus ficando em casa, fazendo o distanciamento social. Outra questão que é levantada aqui, que nós conversamos aqui, enfim, que inclusive foi motivo de vários memes na internet, que as mães vão desenvolver a vacina, que as mães, porque elas estão enlouquecendo com as crianças em casa. Gente, pelo amor de Deus, as empresas particulares, as empresas que não é o Estado, precisam tomar consciência, tem que ser algo espontâneo.
entendeu? Espontâneo de deixar a mãe em casa cuidando, é uma coisa que vai refletir no nosso futuro, é muito sério. Os números apontam que não é 2,3 ou 3% de mortalidade. 3% de mortalidade, na verdade, isso Os aqui números apontam que é quase evoluindo para 10%. 10%. Eu peço agora, invoco o poder do raciocínio, da sua solidariedade, da sua empatia. Faça por você, faça pelo seu vizinho, faça pelos seus. É sério. Não é brincadeira. Nós estamos aqui nos expondo, mesmo tomando as medidas certas, para informar você, para fazer você levar isso a sério. Para a gente poder sobreviver. Isso aqui é, na minha visão, a Terceira Guerra Mundial. Contra algo que a gente não vê. Sendo que 75% das pessoas que têm o coronavírus não têm sintomas. Não tem como você falar. Não quero aqui propagar o ódio, o preconceito. Não é nada disso. Que, infelizmente, sabe, esse vírus está deixando as pessoas cada vez mais arredias, mas não quietas em casa. Ainda não. Eu quero ver a rua vazia, pela minha segurança, pela sua. Os médicos, os enfermeiros precisam, sabe, a gente tem que ter consumo consciente nesse momento. A gente não pode ir na farmácia comprar todas as máscaras, todo o álcool gel. Michele, gostaria de fazer o raciocínio que nós fazemos. Por exemplo, lá no Hospital do Câncer, nós suspendemos as visitas, restringimos as visitas. Então, por quê? Porque a pessoa deixa de sair de casa, ou seja, ela deixa de pegar o ônibus. Aí, às vezes, ela vai na padaria, vai comer, passa no banco para sacar um dinheiro. Aí, ela vai para o hospital. O que ela vai fazer? Ela vai precisar consumir o álcool gel, vai precisar consumir a nossa máscara. Então, todo esse desenho, uma pessoa que eu consigo deixar em casa, eu lembro uma coisa, há muito tempo que eu li que o grau de vulnerabilidade de uma pessoa, você consegue medir pelo quantas pessoas ela cumprimenta ao longo do dia, né? E, na verdade, é isso. Se você encontrar com muitas pessoas, mais vulnerável nós vamos ficar. Certo? Então, todo esse raciocínio, veja bem, quando disse sobre as condições sanitárias do país, né, a gente toca ainda em descarga, a gente toca na pia, fora do país. Bom, se bem que no elevador teve uma ideia genial que algumas pessoas dentro dos condomínios estão fazendo, que é colocar uma espuma, né, colar uma espuma com um copinho e vários palitos de dente, tanto do lado de fora, né, para você não encostar. Ah, interessante. E não é interessante? Eu não entendi. Do palitinho. Eu não tenho vídeo aqui, mas gente. eu não entendi. Procura para mim, por favor. É muito interessante. Isso é legal. Assim, tirando o lado ruim, da incompreensão, da irresponsabilidade, da falta de amor ao próximo, temos pessoas extremamente criativas, temos pessoas que realmente pensam, né, no outro, olha, na humanidade, né? No meu teve uma questão bem legal. O pessoal colocou no elevador uma listinha para os mais velhos não saírem de casa e alguns moradores se prontificando a fazer comprar empatia, né? Lindo, isso é maravilhoso, isso emociona. Isso é amor. E, Michele, a gente falando nessa questão de ter solidariedade com as pessoas, a gente comentou com relação ao transporte coletivo, né? Que por decreto da prefeitura, uma das medidas vai acontecer o quê? A suspensão do transporte coletivo. Faz o seguinte, a gente fala com o José Arimateia, que está no telefone. E aí a gente volta, né? E a gente volta porque o Conselho Regional de Medicina me enviou aqui uma nota, e aí eu vou comunicar o que é essa nota com relação ao transporte coletivo, que por sinal eu achei um absurdo. Afe Maria, só um absurdo atrás do absurdo. Olá, José Arimateia, tudo bem? Direto de Sorriso. Boa noite, meu querido. Boa noite você, Michele, para as pessoas convidadas.
Boa noite aí a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Eu estava acompanhando aqui também o seu relato como forma de desabafo. Realmente é algo que preocupa todo o país e também preocupa a população do estado de Mato Grosso. Eu vi você, inclusive, falando sobre o sistema público de saúde. Sorriso, hoje, é uma das maiores cidades do norte do estado de Mato Grosso. A população ela está muito apreensiva. A gente tem observado, Michele, nesses últimos 2 dias, uma preocupação em relação à higiene. Mas é preciso também deixar bem claro que as pessoas precisam ficar em casa nesse momento. Só para você ter ideia, e a doutora também pode confirmar, nós temos aqui um hospital regional que atende cerca de 15 municípios. Então, quando a gente para fazer uma análise e calcular a população dessa região, nós chegamos a uma quantidade de 500 mil de pessoas. Então, é muita gente que acaba vindo parar aqui no hospital regional. Por quê? É um hospital de referência, é um hospital que faz parte de um consórcio e que, de certa forma, também tem poucos leitos de UTI. Uma reunião realizada essa semana, Michele, colocou que falta insumos para fazer os testes para a detecção do Covid-19, coronavírus. Então, qual é a orientação das autoridades aqui de Sorriso? Que as pessoas fiquem em casa. Um decreto foi assinado pelo prefeito Ari Lafim no dia de hoje, proibindo, ou seja, paralisando eventos de grande público, eventos em casas noturnas, bares e lanchonetes, para que as pessoas possam se precaver pelo menos aí pelos próximos 30 dias. Então, a situação não é para pânico, mas ela deve ser redobrada com muita atenção. As pessoas precisam tomar consciência disso. Na semana passada, inclusive, nós noticiamos nos programas telejornais aí da TV Cidade Verde que uma paciente estava sob suspeita do coronavírus, de ter contraído. Ela passou por São Paulo, esteve internada, graças a Deus foi descartado. É uma moradora da cidade de Cláudia, onde ela continua em quarentena. E a grande preocupação, acredito eu, não só de Sorriso, mas de todo o estado, de todo o país, em relação às pessoas que viajaram para regiões com maior incidência, como o próprio Rio de Janeiro e São Paulo. Algumas pessoas não tendo a consciência de ficar como é a recomendação do próprio Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde. Então, a situação é preocupante. Hoje à tarde, a gente conseguiu observar aqui em um supermercado que vende atacado uma grande movimentação de pessoas. As pessoas até passam a ideia de que estão em pânico mesmo, fazendo compras de grande quantidade, grande tumulto nas filas, e isso tem preocupado principalmente os donos e também os empresários do setor. Não me quer. Com certeza, Arimetá. Eu acho que a nossa função é informar, levar informação, mas mais do que tudo, alertar a população da necessidade de ser responsáveis nesse momento por todos nós que estamos na linha de frente. Muito obrigada e a gente volta a conversar a qualquer momento na programação. Obrigado, Michele. Boa noite para você e para os convidados aí. Muito obrigada. É isso, né? É consumo consciente, é consciência de humanidade, né? Doutora, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Uma colaboradora minha, que eu perguntei sobre diabetes, né? Ela está assistindo, ela falou assim, a minha é autoimune. Então, se eu chegar a ter, pode ser os sintomas mais complicados. Meu sistema imunológico já não é tão bom assim. Eu tenho 2 doenças autoimunes, porém uma diabetes bem controlada ajuda nessa parte. Ajuda, se for infectado, talvez não desenvolver complicações. Procede? Realmente, os pacientes com doença autoimune, eles são suscetíveis a várias complicações, mas não entraram nesse grupo. Mas eu acredito que daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias, seremos todos um grupo de pessoas iguais que ficaremos dentro de casa. É isso. É isso. Né? Todo mundo aprendendo a ficar em casa. Todo mundo aprendendo. Eu acho que a gente está tão acostumado, né,
a sassaricar por aí, né? Não é hora de fazer isso. É hora de ser consciente e responsável. Responsabilidade que, se não tomada, cairão lágrimas de sangue. Seja exagerada, é isso mesmo. Estou exagerando? Não sei. Teve uma cientista da CNN que disse assim: se está exagerando, se você está sentindo que é exagero, está na hora certa. Se você acha que está na hora certa, já era. Então, vamos exagerar nos cuidados, na responsabilidade, na civilidade. Vou para o intervalo, já volto. Estamos de volta com o Passando a Limpo. Agora eu vou direto para Nova Mutum. Ed Mota tá... Não, é o Rafael do Repórter MT. É o Rafael ou é Ed Mota? Ed Mota? Daqui a pouco a gente vai para o Rafael. Ed Mota, boa noite, meu querido. Tudo bem por aí? Conta um pouquinho as novidades. Como é que está Nova Mutum com esse coronavírus? Primeiro, parabenizar você e todo o seu programa, a condução aí do Passando a Limpo com Michele e com todos os convidados, as convidadas nessa noite tão importante e tão especial para o Mato Grosso e para o Brasil. Eu vou atualizar os números aqui de Nova Mutum. 18 pessoas estão sendo observadas em casa, literalmente em casa, pela vigilância sanitária, pelos médicos de Nova Mutum. Nova Mutum não existe nenhum caso, absolutamente nenhum caso de coronavírus. Mas esses pacientes são pessoas que vieram de São Paulo, foram para outros estados e também para outros países. É por isso que é necessário essa observação. Agora à tarde, saiu um decreto novo da Prefeitura Municipal, dizendo o seguinte: está proibido o funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes, Aleluia. Lojas de conveniências, feira livre, é para recolher, não é para funcionar absolutamente nada. Somente a entrega delivery por telefone, a pessoa faz o pedido e a empresa, o comércio vai fazer a entrega. Com relação aos mercados e supermercados da cidade, eles estão liberados para trabalhar 24 horas por dia para poder organizar, para as pessoas poderem fazer as compras, se abastecerem, para seguir as orientações da distância. Então, todos os cuidados estão sendo tomados pelo comitê que foi criado. Quem está à frente desse comitê é o prefeito municipal Adriano Pivetta. Ontem o decreto 29 e hoje o decreto de número 30, não deixando brecha nesse sentido. Ônibus está proibido, não vai circular ônibus coletivo aqui dentro da cidade de Nova Mutum. Piscina, clubes, festas, boate, tudo que é ambiente não está autorizado, Michele, e também aí a informação para as suas convidadas nessa noite. Muito obrigada, Nova Mutum está de parabéns. Muito obrigada. Olha, eu estou abismada com a quantidade de informações que a gente recebe, com a preocupação de levar a melhor informação para você, nosso querido telespectador, para que não entre em pânico, mas para que tome atitudes. E agora eu vou direto com o Rafael Souza, ele que é do Repórter MT, que também tem algumas novidades para a gente. Olá, meu querido, tudo bem? Rafael, me ouve? Ele não me ouve? Pode falar no microfone, meu amigo. Gente, eu estou ficando louca que eu não consigo... Américo. Ele não me ouve? Michele, enquanto isso,
Eu posso ler aqui essa informação, né, que o Ministério ele declarou a transmissão comunitária do novo coronavírus em todo o território nacional. O total de casos subiu 45% em um dia. O ministro da Saúde prevê, então, a disparada dos casos em abril e queda somente em setembro. A informação ele publicou na portaria de hoje à noite, né, desta sexta-feira. Já tinha anunciado hoje à tarde que uma medida seria tomada em breve para facilitar ações do governo. Então, o ministro sinalizou, como eu já comentei, que a doença vai disparar em abril e a transmissão comunitária ou sustentada... Já é uma realidade, né? É aquela quando não é possível rastrear qual a origem da infecção, indicando que o vírus circula entre pessoas que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior. E até o balanço da quinta-feira, a transmissão comunitária estava configurada nos estados de São Paulo e de Pernambuco. Além disso, também acontece em casos isolados no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, além das capitais de São Paulo e de Pernambuco. A declaração do estado de transmissão comunitária não significa que todos os estados e cidades tenham essa modalidade de transmissão. No entanto, há ainda dois estados, Roraima e Maranhão, que ainda não tiveram nenhum caso confirmado. Porém, ele fala uma declaração que chama a atenção e que eu acho que é muito importante, eu acho que resume o que a gente precisa entender. O Brasil vai ter que entender que nós somos um todo. Exatamente. Um todo, um continente e que estamos todos com transmissão sustentada. Essa divisão de estado é meramente uma divisão administrativa. Olha, faço das minhas palavras as da Maritza e de todo mundo que tenha consciência do grande problema que vivemos e que iremos viver. Vamos para o intervalo, volto já já. Estamos de volta com Passando a Limpo Mulheres e eu vou direto para casa, né? Ele está de home office já, do Rafael Souza, tudo bem? Quer dizer, tudo bem é irônico, né, Rafael, falar tudo bem, mas infelizmente a gente tem que perguntar, como é que estamos aí de casa? Quais são as novidades do Repórter MT? Pois é, Michele, boa noite para você, a todos que estão assistindo o Passando a Limpo. Olha, foi um dia de muita tensão. Quem acompanhou os bastidores da política sabe muito bem que houve muita, mas muita tensão. O governador Mauro Mendes passou o dia em reunião, o prefeito Emanuel Pinheiro passou a manhã em reunião e tudo isso foi um reflexo do que aconteceu à tarde em Cuiabá. É uma cena inédita, é uma situação que causa pânico na população, mas é a medida necessária, apesar de amarga. O governador decidiu fechar parques, limitar horário de postos de combustível e proibir a aglomeração. O prefeito Emanuel Pinheiro teve uma medida mais dura, suspendeu 100% dos ônibus do transporte coletivo, fechou o comércio até o dia 5 de abril, com a possibilidade de prorrogar esse decreto. O prefeito também pediu para que a população fique em casa. Antes de tudo acontecer, o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, fez um alerta e pediu para que as pessoas deixem de deboche, porque a situação é séria. Abre aspas, pare de tratar o assunto com deboche. A situação é séria. Quem está achando que é importante ir à academia, ao barzinho, ir ao templo com outras pessoas e deixar de lado as dicas, as informações das autoridades, está errado. É muito grave a situação, disse Gilberto Figueiredo. Uma pessoa, em 5 dias, pode transmitir esse vírus para 3 pessoas, Michele. Mas em 30 dias, essa mesma pessoa pode contaminar outros 400. Uma pessoa, né? Em 30 dias, uma pessoa vai transmitindo uma para outra e chega ao número de 400. Por isso, o governo disse, é importante reduzir o número da população nas ruas em 75%, porque aí esse número baixa para apenas 3 pessoas.
por isso as medidas duras e amargas desta sexta-feira. A gente vai dormir com uma sensação de que está havendo uma guerra biológica. As pessoas devem sim continuar em casa. Lá em casa. Muito obrigada, Rafael, deu um problema aí. Mais informações você também tem no repórtermt.com.br, nosso parceiro que dá inúmeras coisas de primeira mão para a gente, que está engajado nessa luta contra o coronavírus. Eu quero agradecer a Maritza. Tem mais uma denúncia, né? Eu tenho umas informações de último minuto aqui. Nós recebemos uns vídeos e fotos com possivelmente uma clínica no bairro Bosque da Saúde. Eu vou soltar o vídeo aqui. Solta aí para nós. Me parece que está acontecendo uma festa, aglomeração de pessoas. Olha só, dá uma olhada nas imagens, danças. Aí as informações de que são numa clínica no Bosque da Saúde. A nossa produção está checando essas informações, mas a priori o filme foi feito de um prédio que fica próximo a essa clínica. Temos um outro vídeo também. Vou pedir para o Hermes me auxiliar aqui. Temos foto também, né, Olha, Hermes? eu fico indignada e vou gritar mesmo. Desculpa. Perceba, aí, pessoas querido dançando, pessoas ali. Me parece que é um churrasco, algo. E se isso numa clínica, né, num local onde precisa orientar as pessoas de forma corretamente aí sobre o distanciamento, sobre a aglomeração de pessoas, e está acontecendo isso aí. Então, muita gente, Michele, eu sei que o tempo está acabando, está achando que ainda é brincadeira, não entendeu a gravidade do assunto ainda. Gente, vamos acordar enquanto é tempo. Muito obrigada, Maritza. Obrigada, Thalita. Obrigada, Cláudia. Vocês vão ficando na nossa programação. A qualquer momento, a TV Cidade Verde entra com informações. Se for minuto a minuto, a gente não vai cansar de te informar. Mas eu peço, fique em casa. Por nós, por você, pela humanidade. Fique agora com o meu Mato Grosso com o Toninho de Souza.